Spirit, lead me where my trust is without borders. Let me walk upon the waters. Os ensinamentos de Jesus, eles seguem uma sequência de revelação. Ele precisa ser considerado essa sequência da revelação. Muitas vezes a gente pega uma revelação aleatória, irmãos, e a gente desconsidera aquilo que é a linha de raciocínio de Jesus. Por isso que causa muita confusão. Porque as pessoas, elas têm confusão por quê? Por que elas não têm o entendimento? Porque elas desprezam a linha de entendimento, desprezam a linha de raciocínio, né? Porque Jesus, ele era muito inteligente. Jesus, ele era muito inteligente. Então, ele veio para revelar o Cristo de uma maneira, assim, extraordinária. Todo o trabalhar de Jesus e a sequência com que isso foi escrito, como foi colocado nos livros aqui, essa sequência, elas têm que ser consideradas, as sequências do entendimento. Senão a gente perde o sentido da revelação. Primeira coisa que eu preciso entender aqui, quando nós vamos falar, por exemplo, do capítulo 9 de Lucas. Foi dito aqui, os irmãos conhecem, Lucas é um médico, ele tinha uma visão muito boa a respeito das coisas, ele tinha instrução, ele era uma pessoa estudada, e ele escreve essa carta declarando aqui, relatando os primeiros atos de Jesus, os feitos de Jesus. Então, ele está ali para poder relatar minuciosamente, ele está escrevendo isso para uma pessoa chamada Teófilo, a direção dessa carta aqui é para o Teófilo, ou desse teor aqui, desse livro para o Teófilo, ele está descrevendo minuciosamente o que ele está vendo que Jesus está fazendo, as coisas que Jesus está fazendo. No capítulo 9, nós temos a transfiguração, irmãos, isso aqui é considerável, a transfiguração. O que eu tiro aqui da transfiguração de mais importante, vamos colocar assim, da essência da revelação dessa passagem onde fala da transfiguração, onde é dito que tem Moisés, Elias e Jesus. E Deus, ele deixa bem claro, quando Pedro está querendo lá fazer a tenda, né, para Moisés, Elias e Jesus, o Pedro ainda entendia que eles tinham valores semelhantes, valores iguais, tanto Moisés significa lei, Elias significa os profetas, e Jesus estava revelando o Cristo, teria assim, o mesmo teor, a mesma quantificação. Então ele escuta uma voz que diz que não, eles deveriam olhar para Jesus, porque Jesus estava revelando o Cristo. Jesus estava trazendo a essência de Deus. O versículo 34 do capítulo 9 fala assim, enquanto ele falava, uma nuvem surgiu e os envolveu, enchendo-os de medo. Então uma voz que vinha da nuvem disse, este é meu filho, meu escolhido, ouçam-no. Então a voz não disse, ou melhor, continue ouvindo Moisés e Elias. Não, a voz cessou, falou para eles, olha, é este que vocês devem ouvir. Então, esquece Moisés e Elias. Moisés e Elias cumpriram o propósito da vida deles, cumpriram o propósito do papel deles, né? O que significaria dentro da história dos homens, está cumprido. Então, agora vocês devem ouvir Jesus, ele é o escolhido, ele é o meu filho escolhido, este é o meu filho. Então, ele vai estar revelando o Cristo, o Filho de Deus. Então, quando essa voz silenciou, o que eles olharam? Estava ali somente Jesus, não estava mais o Elias e nem o Moisés, tá? Então, isso aqui é muito significativo. Então, quando Jesus sai dali, o que acontece? No dia seguinte, estou seguindo a sequência aqui, tá, irmãos? No dia seguinte, eles passando, né, por uma cidade ali, um patrimônio, onde tinha uma multidão, um homem na multidão, ele gritou, mestre, suplico-lhe, eu estou lendo já o versículo 38, que suplico-lhe que veja meu filho, o único que tenho. Um espírito impuro se apodera dele e o faz gritar. Então, é aquela sequência, aquela passagem onde fala do menino endemoniado lá, e Jesus, ele repreende esse demônio.
E por que que aqui é um pai que traz um filho, irmãos? Então, isso aqui tem um sentido. Se eu ler o versículo 27, eu vou ler assim, olha, no dia seguinte, quando desceram do monte, uma grande multidão veio ao encontro de Jesus, e um homem na multidão gritou, mestre, suplico-lhe que veja meu filho. Então, é um homem que traz o seu filho. Então, isso aqui tem um entendimento aqui. Ainda ele fala assim, o único que eu tenho, e um espírito impuro se apodera dele e o faz gritar. Lança-o em confusões e o faz espumar pela boca, sacode-o violentamente, quase nunca o deixa em paz. Então você vê que um pai preocupado com um filho e está sendo impelido ali por condições que são desfavoráveis. A gente poderia usar aqui também o estudo nosso, os dois últimos estudos. Esse menino revelava uma alma aqui muito perturbada, né? Muito amarga, um amargor de alma. E o pai foi em busca de salvar o filho. Aí ele suplicou aos discípulos que os discípulos pudessem ajudar, mas os discípulos não puderam. E no 41, Jesus fala assim: geração incrédula e corrompida, até quando estarei com vocês e terei de suportá-los? Aqui tem uma tradução que diz assim, irmãos: geração incrédula e perversa, até quando estarei com vocês, né? E vocês estarão sofrendo ainda. Eu estou com vocês, ainda vocês estão sofrendo. Então disse ao homem: traga-me seu filho. Então, irmão, todas as vezes que o nosso filho estiver revelando gritaria, estiver revelando confusões, espumando pela boca, sacudindo a gente violentamente e tirando a nossa paz, nós temos que levar o nosso filho a ele, a Cristo. Nós temos que colocar o nosso filho a Cristo. Entenda esse filho não como um filho físico, mas como o seu entendimento de filho de Deus ou de filho das condições. Então, quando o menino se aproximou, o demônio derrubou no chão, numa convulsão violenta. Jesus, porém, repreendeu o espírito imundo, curou o menino e devolveu ao pai. É sempre assim, Jesus está sempre pronto para se revelar de maneira a libertar qualquer pai que está com o filho perturbado. Então, todos estavam com todos se espantaram com a grandiosidade do poder de Deus. Tranquilo até aqui. Então, vamos pegando a sequência, tá, irmãos? No versículo seguinte, ele fala que da morte da morte que está próxima, né? Enquanto todos se maravilhavam com seus feitos, Jesus disse aos discípulos: ouçam-me e lembrem-se do que lhes digo. O Filho do Homem será traído e entregue em mãos humanas. Então, o Filho do Homem será traído e entregue em mãos humanas. Eles, porém, não entendiam essas coisas. O significado estava escondido deles, de modo que não eram capazes de compreender e tinham medo de perguntar. Então, estava oculto aquilo que Jesus estava falando com eles. E Jesus, ele não revelou, então ele não desvendou aqui para eles aquilo que ainda não estavam entendendo. Ele deixou em oculto. No versículo 46, é dito assim: os discípulos começaram a discutir sobre qual deles seria o maior. Jesus, conhecendo seus pensamentos, trouxe para junto de si uma criança pequena e disse: quem recebe uma criança como esta, em meu nome, recebe a mim. E quem me recebe também recebe aquele que me enviou. Portanto, o menor entre vocês seja o maior. Quem recebe uma criança como esta em meu nome, recebe a mim. O que ele está querendo dizer com isso, irmão Arlindo? O que é receber uma criança? Ele está falando, irmãos, de inocência. Ele está falando de uma criança que
realmente faz as coisas por aquilo que elas são, e não por interesses, não pessoas que vivem fazendo para serem garantidas nos seus feitos. Então ele está dizendo, olha, quem me recebe também recebe aquele que me enviou. Então quem recebe o Cristo também recebe Deus, entende, né? Que Deus está nele e passa a revelar a partir daí. E no versículo 49 é dito então, Mestre, vimos alguém usar seu nome para expulsar demônios. Nós o proibimos, pois ele não era do nosso grupo. Está aqui mais uma vez, irmãos. As pessoas se preocupam com o nosso grupo, nossa igreja, nossa forma de viver, de agir, de enxergar as coisas é o jeito certo, e os demais são errados. E aí Jesus disse, não o proíbam. Quem não é contra vocês é a favor de vocês. Era difícil para eles entenderem isso também, assim como para muitos de nós é difícil entender. Olha a sequência de acontecimentos. Versículo 51 agora, como se aproximava o tempo de ser elevado ao céu, Jesus partiu com determinação para Jerusalém. Estava na hora já dele ser morto, de ser traído, ser morto, né? Estava chegando aquele momento. Então ele enviou mensageiros adiante até um povoado samaritano, a fim de fazerem os preparativos para a sua chegada. Então nós conhecemos aqui aquela ceia, né, que eles chegaram ali, prepararam a ceia e tudo mais. Tudo bem, tá? Até aqui caminhando. Chegamos agora no versículo 57, que é o momento nosso de conversa aqui. Quando andavam pelo caminho, alguém disse a Jesus, eu o seguirei aonde quer que vá. Jesus respondeu, as raposas têm tocas onde morar, e as aves têm ninhos, mas o Filho do Homem não tem sequer um lugar para recostar a cabeça. Então a pessoa chega para ele, né? Jesus conhecia tudo, né, irmãos? Ele sabia da capacidade do homem, da vontade do homem, do espírito do homem. Ele tinha noção do que ele estava vivendo e o que as pessoas estavam fazendo. Então, uma pessoa que disse para ele, olha, eu seguirei aonde quer que vá. Ele diz, olha, preste atenção. As raposas têm tocas onde morar e as aves têm ninhos, mas o filho do homem não tem sequer um lugar para recostar a cabeça. E a outra pessoa ele disse, siga-me. O homem, porém, respondeu, Senhor, deixa-me primeiro sepultar meu pai. Então você já tem aqui dois personagens, tá? Duas pessoas, dois modos de pensamento, duas formas de ação, de responder à palavra de Deus. Uns que querem, mas não podem. Uns que deveriam, mas não querem. Então são dois tipos de ação, de atitude. E aí entra esse segundo dizendo, olha, eu não posso te seguir pelo seguinte, eu preciso sepultar meu pai. Uma outra pessoa lhe disse, siga-me, e o homem, porém, respondeu, Senhor, deixa-me primeiro sepultar meu pai. Então ele colocou as coisas naturais aqui da vida em primeiro lugar. O primeiro estava desejoso, queria, mas não podia. O segundo estava precisando, mas não, as coisas estavam atrapalhando, as coisas do viver do dia a dia estavam atrapalhando. Aí o terceiro diz assim, olha, outro ainda disse, Senhor, eu o seguirei, mas deixa que antes me despeça de minha família. Eu vou te seguir, mas eu preciso me despedir da minha família primeiro. Então, com quem Jesus está falando no versículo 52, irmãos? Com quem? Ele está falando com um só? Ele está respondendo para os três? Ou está respondendo para alguém específico isso aqui? Na minha visão, ele está respondendo para os três tipos de entendimento, os três tipos de pensamento, os três tipos de ação e de atitude. Ele diz assim, quem põe a mão no arado e olha para trás, não está apto para o reino de Deus. Então, primeira
coisa que eu preciso entender. O que é o reino de Deus? O reino de Deus é um local onde eu vou, é um local onde eu posso estar, ou é uma condição espiritual? Para mim, o reino de Deus não é um local onde eu vou, não tenho como ir até o reino de Deus, não tem como. Tanto é que Jesus fala, se alguém aparecer para vocês e dizer, olha, o reino de Deus está lá, ou está aqui, ei-lo lá, ei aqui, não vá, ele está falando. Porque o reino de Deus não é um local onde você possa ir. Aí ele explica, olha, o reino de Deus, ele está dentro de vocês. Então, essa é a condição. As pessoas, irmãos, aqui, elas estavam preocupadas com o quê? Com o externo. Estavam preocupadas com o dia a dia, com o externo, com aquilo que elas tinham que fazer, estavam preocupadas com seus familiares, né? Com seus externos. Então, elas não estavam aptas para o reino de Deus. Por quê? Porque justamente ao pôr a mão no arado, elas estavam olhando para as condições, estavam olhando para trás. Elas estavam olhando para quem estava vindo, para o que elas estavam o que elas teriam que enfrentar, quais seriam os seus ganhos, quais seriam as suas perdas. Então, quem está preocupado com esse tipo de ação, com esse tipo de vida, com esse tipo de atitude, esses dificilmente estarão aptos para viver o reino de Deus. Porque viver o reino de Deus, você tem que abrir mão de tudo, de tudo. O que acontece com a família? Nós tivemos um estudo desses há um tempo atrás, onde era dito, olha, você tem que deixar pai e mãe, não é? Você tem que deixar... Depois a gente volta lá e fala do estudo, eu não lembro certinho os versículos como diz aqui. Por quê? As pessoas, elas têm se firmado segundo o que é dito do externo para ela. Por exemplo, a minha mãe ou o meu pai, eles não querem nenhum compromisso com Deus ou com as coisas de Deus. E por eles não quererem nenhum compromisso com Deus ou com as coisas de Deus, não é que eu tenho que abandonar eles, eu tenho que abandonar o entendimento que eles me passam. Então, eu tenho que abandonar o meu pai, abandonar minha mãe, segundo o entendimento que eles me passam, entendeu? Não é abandonar a pessoa, é abandonar o tipo de vida que aquela pessoa está vivendo. E eu tenho que mostrar para eles que a minha nova vida é uma vida apta para revelar o reino de Deus. Então, eu agora me conheço no reino, eu me vejo no reino, eu me revelo no reino. Eu estou a partir do reino. E aí, então, eu tenho condição de revelar a partir desse reino. Então, quem não está apto a revelar a partir desse reino? Todos aqueles que estão colocando a mão na ferramenta para trabalhar, para arar, mas não está querendo trabalhar, não está querendo arar. Por quê? Eles querem, na maioria das vezes, pegar o que já está plantado, que já está pronto, só para desfrutar. E o que Jesus fala assim, olha, se você não tiver coragem de arar para plantar, provavelmente você não vai entender o que é reino de Deus. Então as pessoas dizem, olha, eu te seguirei por toda a vida, por onde o Senhor for, eu estou pronto para te seguir, eu vou onde o Senhor quer que eu vá, pronto para fazer isso, mas com que espírito você está pronto para isso? Você está querendo encontrar em mim uma morada, uma toca? Você está querendo encontrar em mim um ninho onde você possa ser alimentado? Ou uma toca onde você possa se abrigar? É para isso que você está vindo a mim? Se for essa a sua intenção, eu vou dizer uma coisa para você. O filho do homem não tem isso aí não, viu? Onde encostar a cabeça, onde reclinar a cabeça, onde descansar. Se for por causa disso, você está fora do reino, você não está apto para o reino. Ou outro, eu digo para você, me segue, né? Vem me seguir, eu estou te chamando para seguir. Eu estou te dando as condições de você entender que o caminho é esse. Ah, Senhor, mas primeiro eu tenho que sepultar o meu pai, não é? Então você tem que sepultar o seu pai? É o seu pai que você tem que sepultar? Se você tivesse entendido que você teria que se sepultar, você estaria apto, mas você acha que é o seu pai que você tem que sepultar?
então também você não está apto, né? Então, deixe que os seus mortos enterrem, né, sepultem os seus próprios mortos. É onde que ele diz isso, né? Você, porém, deve ir e anunciar o reino de Deus. É essa forma que você deve viver, é esse espírito que você deve viver. Não anuncie morte, anuncie reino de Deus. E o outro? O outro até entende, Senhor, eu seguirei, eu vou te seguir, tá? Eu não vou deixar de te seguir para ficar enterrando morto, não. Eu vou até te seguir. Mas antes de tudo, eu preciso despedir da minha família, né? Eu preciso que a minha família saiba, né, que eu estou agora fazendo alguma coisa para Deus e que eles me permitem fazer alguma coisa para Deus. Então eu tenho que estar de acordo com a minha família. Mas Jesus disse: quem põe a mão no arado e olha para trás não está apto para o reino de Deus. O que seria então olhar para trás, irmãos? Olhar para trás, no meu entendimento, é você olhar para a condição, é você olhar para aquilo que você está fazendo, se está fazendo certo, se está fazendo errado, se está fazendo direito, se não está fazendo direito. É você estar preocupado com aquilo que está ficando, com aquilo que você está deixando. Então, isso seria o olhar para trás que eu entendo. Não é o abandono das pessoas, não é isso. Pelo contrário, quanto mais no reino, mais eu assumo o meu compromisso com a minha casa, com a minha família, com o pessoal da minha rua, com o pessoal da minha casa, com o pessoal do meu trabalho. Então, eu me assumo mais nessa responsabilidade e nesse entendimento de estar sempre arando para plantar aquilo que será o fruto que se dará no futuro, que se mostrará, que virá à tona e virá ser o alimento dessa geração que estará sendo, então, colhido amanhã. Mas o trabalho começa hoje. Eu preciso arar, eu preciso preparar, eu preciso fazer, e não estar olhando para trás, para as condições, ou para aquilo que eu estou deixando, ou não. Então, é isso que eu entendo, tá, irmãos? Não sei se isso vai responder para os irmãos aí, mas eu gostaria de ouvir a opinião de todos vocês a respeito disso tudo que nós comentamos aqui, um pouco mais daquilo que vocês estão dizendo aí, têm dito, tá bom? Estou ouvindo vocês agora. Take me deeper than my feet could ever wander, and my faith would be made stronger in the presence of my Savior. Spirit, lead me where my trust is.